Exame para diagnosticar a doença de Parkinson. Existe, não existe? Como é que é? Quem me acompanha por aqui sabe que eu falo bastante que o diagnóstico da doença de Parkinson é clínico. Isso significa que o diagnóstico é baseado em dados da história e do exame neurológico. Mas não é assim a Deus dará. Existem critérios clínicos que são muito bem estabelecidos e que têm uma acurácia diagnóstica muito alta quando são bem empregados. Mas, entretanto, todavia, existem sim exames que podem nos ajudar em casos de dúvidas diagnósticas bem específicas. Por exemplo, apesar de ser um diagnóstico clínico, é de bom tom termos uma imagem cerebral, de preferência uma ressonância magnética, porque nos próprios critérios clínicos, como critérios de exclusão para o diagnóstico de doença de Parkinson, estão outras alterações cerebrais que possam justificar os sintomas. Então, ter uma ressonância magnética para vir normal é de bom tom. Agora, nos casos em que a dúvida diagnóstica se é um parkinsonismo degenerativo, e vejam bem que eu não falei doença de Parkinson, ou outras doenças que não causem degeneração das vias dopaminérgicas, nós temos dois exames que podem nos ajudar. São o SPECT com TRODAT e a ressonância magnética em aparelho de 3 Teslas com estudo de nigrossomo e neuromelanina. São exames muito específicos que devem ser pedidos em situações muito específicas. Não devem ser pedidos para todo paciente para dar um diagnóstico de doença de Parkinson, mesmo porque esses exames não dão diagnóstico de doença de Parkinson. A gente vai pedir esses exames, por exemplo, no caso de uma dúvida diagnóstica entre doença de Parkinson e tremor essencial. É raro, mas acontece. Ou então, por exemplo, na dúvida entre uma doença de Parkinson e um parkinsonismo medicamentoso. E nessa área, a novidade que está chegando são os ensaios de semeadura, que são exames feitos ou no sangue ou no líquor, que é o líquido da espinha, que aí sim são capazes de diferenciar entre diferentes tipos de parkinsonismo, seja doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, talvez paralisia supranuclear progressiva, doença por corpos de Levy, mas esses exames ainda estão em fase de pesquisa, ainda não são exames que a gente tem por aí disponível. E deve-se sempre lembrar que o diagnóstico de excelência é clínico, então exames complementares a gente só deve pedir em casos de dúvida diagnóstica. E aí, ficaram com alguma dúvida? Deixem aqui nos comentários.